Olá, colegas, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da Leves Educacional. Como vocês já devem saber, às quintas-feiras, eu, César Leves Pellmaier, a Rosana e o Martin, estamos disponibilizando aulas gratuitas no nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, pare, se inscreva, ative o sininho e deixe seu comentário, deixe a sua curtida no nosso vídeo, que é bastante importante para nós. Nessa semana, eu estou trazendo para vocês a elaboração de um laudo pericial contábil baseada na aula de quinta-feira passada. Eu tive o prazer de receber algumas mensagens de colegas pedindo para que, a partir dos quesitos que a gente elaborou na aula passada, a gente apresentasse então o laudo pericial contábil dessa demanda. Isto porque, como eu expliquei na aula de quinta-feira passada, os quesitos, a elaboração dos quesitos, aquela demanda onde nós estávamos elaborando os quesitos, era referente a um trabalho que nós tivemos como peritos do juízo aqui no escritório. Eu resolvi elaborar, porque eu achei uma matéria bastante interessante, eu resolvi fazer uma aula de quesitos sobre aquele tema, mas a nossa atuação na demanda foi como peritos do juízo. Então, realmente, eu tenho o laudo pronto aqui, apenas adaptei a relação dos nomes das partes, alguns números de documentos para não expor qualquer confidencialidade que a gente tenha com relação aos clientes, mas basicamente o laudo que nós apresentamos agora há menos de um mês na Justiça Federal aqui do estado do Rio Grande do Sul, então é prática pura de quem está no campo de batalha, de quem está vivendo a perícia contábil todo dia. Então, vamos analisar primeiramente os documentos que a gente tem de novo. Eu vou passar rapidinho pelo relatório e pelos quesitos que a gente fez na aula passada, rápido. Se você ficar com dúvida, assista a aula passada para ter um panorama geral da demanda, mas então eu vou dar uma reanalisada rapidinho no relatório e nos quesitos que a gente fez na aula passada, para daí apresentar documentos que constam no processo eletrônico, para a gente poder entender e elaborar, partir para a elaboração do laudo pericial contábil. Bom, primeiramente existem alguns pontos que têm que ser abordados com relação ao laudo pericial contábil. O laudo, ele não existe um modelo padrão que a gente tenha que seguir, que tenha sido oferecido, digamos, pelo Conselho Federal de Contabilidade ou o Código de Processo Civil tenha estabelecido. Existem sim elementos mínimos que a própria NBC, as normas de contabilidade brasileira, estabeleceram, e também o Código de Processo Civil solicita que a gente tem que abordar no nosso laudo para que ele seja bem entendido e que ele tenha realmente a melhor utilidade possível dentro da demanda judicial. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, ele fez constar na NBC-TP orientações mínimas a serem observadas na estrutura do laudo e do parecer. Então, vale também para o parecer pericial contábil apresentado pelos assistentes técnicos. Identificação do processo e das partes, aquela parte de endereçamento e de qualificação das partes, isso é básico, nós precisamos acrescentar isso, mesmo no processo eletrônico, que hoje em dia a gente vincula direto em um processo, é difícil haver o erro, precisamos manter esse padrão de endereçamento e qualificação, número de processo, trazendo em seguida a síntese do objeto da perícia, trazer o que é solicitado para nós como peritos técnicos em uma área, no caso contábil, nessa demanda. Pode ser que a síntese do objeto da perícia esteja no despacho de nomeação, que a gente vai analisar daqui a pouco. Pode ser que esteja mais, diga respeito à inicial ou à contestação, que o juiz apenas determinou a perícia baseado nos documentos que foram apresentados pelas partes. Então a gente tem que fazer essa busca e explicar qual é o objeto do trabalho pericial. Não costuma ser muito difícil a gente buscar. Geralmente o despacho de nomeação já nos traz uma boa noção do que a gente tem que trazer nesse tópico. Depois, nós precisamos apresentar também a metodologia adotada para os trabalhos periciais, tudo aquilo que a gente fez para chegar às conclusões que vão ser apresentadas ao final, desde as diligências, os métodos de cálculo, se for alguma coisa relativa, vamos supor, a sistemas de amortização, se há algum tipo de sistema adotado, ou se é baseado em documentos como contratos, quais foram as análises feitas nesses documentos, e apresentar, então, os métodos, como o caminho que a gente tomou para chegar às nossas conclusões ao final. Identificação das diligências realizadas, que estão também incluídas nessa parte da metodologia, mas explicar bem todos os passos que foram tomados, inclusive identificando contatos com os assistentes técnicos das partes, para que evite qualquer alegação de cerceamento de defesa, de que as partes não participaram da perícia.
transcrição da resposta dos quesitos, transcrição e resposta dos quesitos. O que eu quero dizer com isso? Quando há quesitos apresentados no processo, nós precisamos apresentar a pergunta e trazer a resposta do quesito claramente e de todos aqueles que estejam englobados no objeto do trabalho pericial. Caso algum quesito venha a fugir da matéria técnica, o perito pode sim se excusar de responder esse quesito e pode, inclusive, o juiz, antes mesmo da apresentação do laudo, indeferir esse quesito e dizer para o perito não responder. E ao final, obviamente, nós temos que trazer uma conclusão bem clara, sintética e objetiva e apoiada nos documentos que nós vamos trazer em anexo, que também não são obrigatórios, a gente pode também anexar no corpo do laudo cálculos e planilhas. Cada profissional vai ter uma forma de trabalhar. Eu prefiro trazer a documentação anexa e me reportar a ela no corpo do meu laudo, mas é uma forma de trabalhar de vocês que vocês vão encontrar. Bom, vencendo essa primeira fase, uma breve explanação do que não pode faltar no nosso laudo pericial, vamos analisar então a matéria técnica, o que está acontecendo nessa demanda para que a gente tenha que elaborar o nosso laudo. Despacho de nomeação. Como a gente já viu na aula de quesitos, vamos dar uma olhada rápida aqui o que aconteceu para que essa perícia tenha sido deferida. Considerando a anulação da sentença, proceda-se à produção da prova pericial contábil como determinado no acórdão. Como eu expliquei na aula passada, houve uma sentença de improcedência determinando que o autor então foi derrotado nessa demanda, porém ele apresentou uma apelação e no segundo grau, na decisão do Tribunal de Justiça pelos desembargadores, essa decisão se chama de acórdão, a sentença foi desconstituída, solicitando que fosse reaberta a fase probatória, a fase de criar as provas no processo, a fase de instrução, para que seja feita uma prova pericial nesse processo e aí sim o juiz julgar novamente essa demanda. Então, a sentença foi anulada pelo acórdão e voltamos para a fase probatória, fazendo então essa perícia contábil, nomeando perito Arthur João Leives, que deverá ser intimado e apresentar propostas, como a gente já comentou na aula passada. Agora, então, vamos analisar o relatório para que a gente entenda também o que a gente pode extrair dessa demanda, o que acontece, o que as partes estão solicitando, né? O objeto da perícia técnica é constatar se foram apresentados elementos suficientes para suspender a execução fiscal apresentada contra a LAD International Trading. Eu dei uma alterada no nome, mas é um caso real. Há uma execução contra a LAD, ela está tentando suspender essa execução e há essa discussão. Então, houve sentença que julgou improcedente o pedido da LAD e mandou então que a execução fiscal do Fundo de Garantia continuasse, porém a LAD ela recorreu e no Tribunal de Justiça, em acórdão, uma decisão colegiada de 3 desembargadores, reanalisando a questão, eles anularam a sentença, eu peguei a parte dispositiva das decisões aqui, anulam a sentença para que seja apurado mediante prova pericial quais as parcelas do débito devem ser efetivamente pagas, devendo a embargante juntar documentos, comprovantes e tal, e a embargada, por sua vez, deverá proceder à juntada de cópia integral dos processos administrativos. Então, reabriu a questão, a sentença foi desconstituída, a fase probatória, a fase de instrução do processo foi reaberta e necessário foi, então, solicitado uma perícia contábil. A perícia contábil deve ser realizada como prova, criada a prova pericial contábil nessa instrução para que o juiz julgue de novo esse processo. Vai haver, então, uma nova sentença de primeiro grau, que também vai poder ser rebatida em apelação. Porém, a fase de instrução reiniciou com a prova pericial contábil deferida. Em resumo, o total alegado pela parte embargante é que ela já teria feito o pagamento de R$ 187 mil e o valor executado pela FGTS é de R$ 244 mil, conforme a CDA que a gente vai ver. É uma questão realmente de pagou ou não pagou, se os pagamentos feitos pela LAD são válidos e podem ser abatidos dessa CDA que está sendo cobrado pela parte. A embargante apresentou nos autos pagamento que teria feito aos funcionários nos anos de 2012, 13 e 14. A demanda ela diz respeito somente a esses funcionários, 140 funcionários do período de 2012, 13 e 14, em parcelas mensais. Ela alega que pagou mediante
acordo diretamente para o reclamante, depósito na conta do funcionário, depósito em conta do procurador, via CETIP, via depósito judicial. Ela fez uma salada de pagamentos e de documentos anexados nos autos e está solicitando para que o perito, para que a justiça analise se foram válidos esses pagamentos e se eles podem ser abatidos nessa CDA que está sendo cobrada pela Caixa Econômica Federal. Neste caso, a parte alega eventual excesso de execução, porém sequer ela está convicta da existência e não sabe informar precisamente se os pagamentos foram efetuados a todos os beneficiários. Nem mesmo a parte tem o efetivo conhecimento dos valores totais discriminados nas rúbricas específicas, o que dificulta a análise do mérito da questão. Aqui eu já estou fazendo um pouco de juízo de valor em cima do que eu analisei dos documentos. Há realmente uma confusão, uma série de documentos que a gente vai precisar analisar, e eu vou apresentar de forma resumida aqui para vocês, senão a gente teria aqui uma aula de 4, 5 horas para a gente fazer a perícia inteira. Porém, considerando tratar de mais de 140 funcionários com alternativas diversas de forma de pagamento, e que esses pagamentos eram desdobrados via de regra mensalmente, será necessário um grande volume de cálculos e de análise de documentos. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que a perícia vai ter que abordar, esse é o objeto do trabalho pericial. Analisar se os pagamentos feitos pela LAD, International Trading, são válidos e se eles podem, de alguma forma, ser considerados no abatimento dessa CDA. Quesitos da LAD International Trading embargante. Vou direto para a parte dos quesitos. Se você tem alguma dúvida com relação à indicação do assistente técnico, como é feita essa petição, dá uma olhadinha na aula anterior de quinta passada. Mas aqui, analisando rapidamente os quesitos que a LAD apresentou e o que ela está querendo da gente como peritos do juízo. Esclarecer, senhor perito, qual o objeto da presente demanda, qual o número do registro da dívida, a origem, o CNPJ e a qual período se refere e quais colaboradores. Então a gente pode apresentar já um quadro geral de tudo aquilo que envolve, um relatório baseado naquilo que a gente já elaborou, que a gente leu há pouco, esse relatório, que a gente já entende um pouco da demanda, e, é claro, nos reportarmos as planilhas para a questão dos 140 funcionários e da identificação de cada um deles, senão a gente vai, a cada um dos quesitos, ter que apresentar uma lista de 140 funcionários, vai alongar um pouco o quesito. Então, a gente pode, ali adiante, ver como a gente vai responder isso daí. Faça o senhor perito memória e planilha detalhada Desculpa. Faça o senhor perito memória e planilha detalhada e individualizada dos pagamentos realizados em reclamatória trabalhista, rescisões, acordos, aquele pedido para que a gente traga uma planilha detalhada dos pagamentos feitos dessa forma. Acordos judiciais e extrajudiciais, reclamatórias trabalhistas, indicando competência, valores. A planilha que nós vamos ter que realmente elaborar. Está pedindo para que a gente faça o nosso trabalho completo. Em análise às cópias do processo administrativo anexados aos autos, discrimine, senhor perito, as inscrições do FGTS. Isso também nós vamos trazer, certamente na planilha que a gente vai elaborar, o número do FGTS de cada um dos envolvidos na demanda, para que bata com as informações que o FGTS está trazendo nos autos. Quais os valores originários inscritos no objeto da execução e apenso, buscar na CDA qual o valor que temos para essa dívida, esclareça o senhor perito como foram abatidos ou compensados pelo FGTS os valores pagos. Lembrando que esses são os quesitos da LAD, então a LAD ela quer que o perito mostre como o FGTS abateu. No caso, a gente presume-se que não há nenhum abatimento, há uma dívida mais alta do que o valor que eles estão alegando que pagaram, então vamos fazer essa análise a partir da nossa planilha. Esclareça o senhor perito se houve valores depositados pela embargante e não abatidos pelo FGTS, é a mesma pergunta. Então, tragam então os abatimentos, se não trouxe, esclareça então quais são os valores a serem abatidos ou não, ou que não foram abatidos. Esclareça, senhor perito, os pagamentos através de GFIPs e GRFs. Então, os pagamentos foram feitos através de guias também. Considerando as respostas anteriores, esclareça, senhor perito, se ocorreram abatimentos de FGTS, novamente insistindo na questão dos valores pagos e se foram abatidos. E informe o senhor perito, tomando por base os levantamentos realizados, o saldo devedor nominal, o valor realmente qual o valor originário inscrito na certidão e se há diferenças com relação ao saldo que foi apresentado. Quesitos bem padrão que a gente tem toda a capacidade de responder ali adiante. Aqui o último quesito protestando por quesitos suplementares e quaisquer outras informações. Quesitos do embargado, quesitos do FGTS.
Novamente, a parte inicial, se você tem alguma dúvida, busque na aula anterior aqui da nomeação do assistente técnico. Partindo para a parte técnica dos quesitos, em vista às considerações apresentadas pelo empregador, considerando a Lei 8.036, que é a lei do FGTS que a gente viu na aula passada, informe o expert designado quais as obrigações do empregador com relação ao FGTS. Está perguntando como o FGTS tem que ser feito, como o pagamento deve ser feito com relação ao empregador e o FGTS dos empregados. Quesito 2, informe o expert designado se há elementos que sustentem o débito, qual a origem do débito inscrito, se tem notificação por auditor fiscal, se originou a partir da inadimplência de valores. A CDA, apresentar a CDA, se ela é válida, se ela foi feita da maneira correta, se os procedimentos para a apresentação disso são válidos. De acordo com o artigo 22, novamente, da Lei 8.036, informe o expert designado quais os valores deverá responder o empregador pelo depósito, efetuado em atraso. Aqui está perguntando sobre atraso. Se o depósito é feito em atraso, se há juros, correções, a gente vai analisar na lei, no artigo, daqui a pouquinho. Informe o expert designado se o empregador apresentou guias de recolhimento de FGTS relacionados aos períodos e competências do CNPJ notificados e que tenham sido autenticadas por banco arrecadador de FGTS em data posterior às apurações dos débitos. Informar, então, se há autenticações mecânicas, se os pagamentos foram feitos da maneira correta. Caso afirmativa, a resposta do quesito 4, informe o expert designado se as mesmas foram aproveitadas para abatimento do débito, se há, então, abatimentos, voltando àquela questão. 5. O empregador firmou o contrato de parcelamento com a Caixa para a quitação deste débito. Caso afirmativo, honrou este contrato, então nós vamos buscar essas informações também nos autos. 6. Em relação à alegação do executado de que pagou o valor de FGTS em processo de reclamatório trabalhista, informe o expert designado qual a providência legal a ser determinada pelo judiciário trabalhista nas reclamatórias que objetivam o ressarcimento de parcelas de FGTS, ou que, direto ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer. Trazer, então, informações com relação à Lei 8.036, de novo, nós vamos buscar essa fundamentação na lei. O FGTS toca bastante na lei, pois é onde ele vai se defender. Ele certamente fez todos os seus procedimentos baseado naquilo que a Lei 8.036 de 90 traz, que é a lei do FGTS, e quer que sejam mantidos esses padrões para que os valores se aproximem do que eles estão pretendendo. Quesito 7. Compulsando o processo judicial, informe o expert designado se constam nos autos decisões judiciais definitivas. A gente já viu que as decisões elas devolveram o processo para a fase probatória, então acho que a gente não vai ter problema para responder isso daí. Quesito 8. Ainda que atendidos os requisitos a pagamento do FGTS efetuados diretamente ao trabalhador, informe o expert, também baseado na Lei 8.036, quais as parcelas da dívida serão deduzidas, por que destinadas ao trabalhador. Buscar, então, baseado na lei, se há alguma dedução nas parcelas a serem feitas, aos pagamentos a serem feitos ao trabalhador. Quesito 9. Por outro lado, por que destinadas ao patrimônio do FGTS, com relação aos artigos que aponta da Lei 9.964 de 2000, que informe o expert designado quais as parcelas da dívida calculadas no recolhimento em atraso e cobrança judicial serão preservadas na dívida no caso de saneamento com base nos reclamatórios. Ou seja, caso seja aceito esses pagamentos em reclamatório trabalhista, quais parcelas da dívida dizem respeito ao recolhimento em atraso da cobrança judicial, quais vão ser preservadas, apontar um pedido subsidiário. Caso o argumento da parte seja aceito, quais parcelas podem ou não ser abatidas. Essa é a análise que nós vamos fazer. Ainda que validados, quesito 10 agora. Ainda que validados para a dedução da dívida, esses pagamentos de FGTS, então, que a gente mencionou, informe o expert, baseado na Lei 8.036, se os pagamentos efetuados de forma diversa daquela prevista em leis podem ser considerados para estabelecer excesso na execução ou ainda para imputar sucumbência ao FGTS. Quesito também técnico para que a gente interprete se podem ou não esses valores serem utilizados para abatimento dos valores do FGTS. E o último quesito aqui dos demais documentos juntados pelo embargante relativos às ações trabalhistas, tocantes ao FGTS, discrimine o período a que se refere, se eles são relativos ao período de 2012 a 2014, que é o período que envolve essa demanda. Vamos então partir para a elaboração do laudo pericial contábil propriamente dito. Tivemos uma breve análise, eu sei que é uma análise superficial, estou tentando trazer o máximo de informações possível no menor tempo possível, para a gente agora elaborar esse laudo efetivamente.
Eu vou deixar também na descrição aqui embaixo esse modelo, esse laudo como um modelo para vocês baixarem, para vocês analisarem com calma como foi respondido. É só clicar e fazer o download ali gratuito para vocês. Bom, vamos então partir para a análise propriamente dita do laudo pericial contábil que a gente elaborou aqui no escritório. Cada profissional vai ter a sua forma de trabalhar. Eu mesmo aqui no escritório trabalho de uma forma diferente do Martin, trabalho de uma forma diferente da Rosana. Claro que a gente aqui tem mais ou menos um pensamento parecido, a gente faz, mas sempre há diferenças entre um profissional e outro. E aqui eu fiz esse laudo junto com o Arthur, João Leves, meu avô. Claro que o toque final é dele, sempre ele que dá a supervisão, ele que vai apontando o caminho e a gente vai elaborando o trabalho e aprendendo cada vez mais, e é isso que eu estou querendo passar para vocês. Primeiramente, é claro, a gente traz o endereçamento e a qualificação das partes, como eu já falei no início da aula, aquela parte inicial que não pode faltar, mesmo no processo eletrônico. A gente tem uma petição com a vara, número do processo e uma breve explanação do que se trata essa ação, embargos à execução fiscal. Arthur João Leite, então aqui qualificando o perito do juízo. Economista, contador, administrador, auditor independente, tendo sido nomeado por Vossa Excelência perito do juízo no processo epigrafado, no processo supracitado, em que são partes lá de International Trading e Fundo de Garantia, embargado e embargante. Pede vênia para apresentar laudo pericial contábil. Veja bem que esse também não é um modelo fixo, você pode alterar a forma de apresentar, mas basicamente as informações serão essas. Uma introdução, e aqui nós vamos falar dos honorários. A gente optou por fazer uma petição inicial, onde a gente solicita o resto dos honorários. Neste caso, especificamente, nós tivemos os honorários deferidos de R$15 mil. Recebemos a primeira parcela de 5, o juiz ele resolveu nos pagar em 3 parcelas. Não é o usual, mas acontece também. Geralmente você vai receber 50% dos valores para iniciar o trabalho e 50% ao final, depois das impugnações das partes. Neste caso, o juiz ele deferiu o pagamento de R$5 mil no início dos trabalhos, mais R$5 mil 30 dias depois e R$5 mil na entrega do laudo. O que nós fizemos? Nós recebemos os R$5 mil e agora na entrega do laudo, na petição inicial da apresentação do laudo, nós solicitamos a liberação. No caso, nós estamos solicitando a liberação dos R$10 mil. Possivelmente o juiz vai nos liberar R$5 mil, deixando os outros 5 para depois que nós respondermos às impugnações das partes. Mas a praxe, então, nesse caso, é solicitar os honorários restantes para que a gente possa, já de cara, ter a nossa solicitação com relação aos honorários atendidos. Se a gente deixar lá para o final, pode ser que não seja visto pelo juiz, então a gente apresenta essa petição inicial com o requerimento dos honorários e vou mostrar aqui embaixo para vocês rapidinho. A fundamentação ela segue logo na sequência, como se fosse anexada ao laudo, que vem até com uma assinatura aqui, né, a petição inicial, mas sim, faz parte do corpo do laudo, são as razões do laudo, né? Mas voltando aqui à parte inicial, então, recebemos R$5 mil, conforme restou acordado, o signatário deve receber a segunda parcela de R$5 mil após 30 dias e R$5 mil no momento da entrega do laudo. Esse foi o que foi determinado pelo juiz. Por isso, nós estamos pedindo a liberação dos R$10 mil restantes e, para isso, informamos, inclusive, dados bancários, pois hoje em dia os alvarás são automatizados. A gente já recebe direto na conta bancária, até em função da pandemia, nos mantermos sem precisar esse deslocamento desnecessário. Hoje em dia é tudo automático. Reitera que permanece à disposição do juiz e das partes para quaisquer esclarecimentos, uma petição bem padrão, vocês vão ter o modelo ali, é só fazer o download para vocês. Bom, vamos para as razões do laudo, para a gente não demorar muito aqui na aula, e eu vou explicar para vocês como eu elaborei esse laudo e apresentei daí para o Arthur, e a gente continuou a elaboração juntos e finalizamos juntos. Eu preferi, a partir da análise dos quesitos, eu vi que os quesitos eles já abordavam diretamente os cálculos, eles pedem, na sua maioria, que sejam elaborados cálculos, que sejam apresentados o comparativo entre o que foi pago e o que não foi, se isso é válido ou não. Então, o que eu fiz? Vamos partir para a elaboração da planilha e depois da conclusão feita dos números encontrados, a gente responde os quesitos. Há profissionais que vão preferir responder os quesitos um por um e aí, a partir disso, criar o seu bolo probatório e aí chegar às conclusões? Sim, é possível que você prefira trabalhar dessa forma. Eu estou apresentando a forma que nós trabalhamos aqui nesse momento.
Bom, primeiramente eu estou trazendo o objeto do trabalho pericial, mais ou menos parecido com aquele relatório que eu já tinha elaborado para fazer os quesitos, então, que foi deferido o trabalho pericial, onde o embargado FGTS, representado pela Caixa, ofereceu impugnação aos embargos de execução fiscal. O objeto da perícia é constatar se foram apresentados elementos suficientes nos autos para a suspensão da execução fiscal, como a gente já comentou. Trago aqui também as decisões, que até se você não quisesse, não precisava trazer, ou se não houve ainda, porque essa é uma fase de instrução do processo, o natural é não ter decisões. Nesse caso, há decisões, mas há decisões que não alteram o pedido das partes, apenas pedem que seja elaborada uma prova pericial contábil. Eu trouxe aqui para mostrar que eu analisei bem o processo e que todos os passos foram dados para que a gente chegue nas conclusões. Trouxe aqui então a sentença e o acordo que a gente já olhou ali no início da aula. Metodologia dos trabalhos. Em se tratando de prova pericial de natureza técnica, impõe-se que o perito do juízo examine com atenção a documentação trazida nos autos. Aqui eu estou descrevendo na metodologia dos trabalhos tudo aquilo que a gente analisou, os documentos, as diligências, os contatos. É isso que a gente precisa trazer aqui na parte da metodologia. E eu explico detalhadamente aqui que 5.909 páginas foram analisadas. É um volume muito grande de documentação, entre planilhas, comprovantes, guias, etc., que a gente analisou. Isso, de certa forma, justifica também a liberação dos honorários. A gente aqui já reforça o volume de trabalho que a gente teve. Além do que cabe destacar, igualmente ao MM Juízo, que o embargante apresentou demonstrativos relativos aos alegados pagamentos através dos quais pretende compensar o valor executado pelo embargado. Demonstrativo esse que detalha pagamentos efetuados a mais de 140 funcionários. E aqui a gente discorre sobre os tipos de pagamento que a gente encontrou. Cada uma das formas que a gente encontrou, que a LAD International Trading encontrou como forma de pagamento e que ela entende que tem participação no FGTS, que é válido para a FGTS. A gente discorre aqui explicando diligentemente o que a gente fez nessa análise aqui. Cumpre destacar que, conforme informações prestadas pelo embargante, existem diferentes acordos, parcelamentos e formas de pagamento referente a cada um dos casos dos 140 empregados, que de maneira alguma devem ser considerados quitados ou finalizados em função das conclusões apresentadas no laudo. A gente aqui está se colocando isento, a gente está explicando que a gente não está aqui considerando quitado qualquer acordo, a gente está apenas analisando os documentos que foram apresentados, e se o parcelamento que foi feito com parcelas futuras não venha a ser cumprido, não cabe a nós aqui considerar eles quitados. Nós estamos apresentando a realidade fática segundo os documentos que nos foram apresentados. São de responsabilidade do embargante o zelo e o cumprimento dos compromissos assumidos em relação às reclamatórias trabalhistas, pois existem demandas futuras, devendo os mesmos serem mantidos em sua integralidade. Conforme pode ser vislumbrado em nossa documentação auxiliar, nos anexos, a imensa dificuldade de confrontar as alegações do embargante e do embargado, visto as diferentes relações e circunstâncias. É um emaranhado de situações e de pontos e de questões que tiveram que ser analisadas nessa demanda. E a gente está aqui se eximindo de qualquer futuro não cumprimento de alguma das partes com relação aos documentos que eles trouxeram. Bom, agora nós vamos trazer um resumo dos fatos. Acho importante a gente explicar um pouco a demanda para o juiz e explicar para ele que a gente entendeu. Então a gente traz aqui, depois da metodologia, um resumo fático do que a gente analisou nesse processo. Em resumo, como a gente já trouxe no relatório, a parte embargante alega o pagamento de R$187 mil e a parte embargada solicita o pagamento da dívida, a confissão da dívida de R$244.845,98. Aproveitando, vamos dar uma olhada na CDA que eu tinha prometido para vocês aqui. Ó. Eu vou fechar um pouquinho o laudo aqui. Ó, essa é a CDA que tem aqui, eu tapei alguns campos para a gente não apresentar, né, os números. É uma certidão de dívida ativa, que tem aqui o número de inscrição, o nome da parte, o CNPJ, o endereço, e aqui a gente pode ver embaixo o valor de R$244.845,98. Há também anexado ao processo uma série de processos administrativos de cada um desses FGTS
que a gente vê de cada um dos 140 funcionários, que somados formaram essa dívida de R$244 mil. Então, a gente vai fazer esse confronto desses valores do processo administrativo com relação à documentação trazida pelo FGTS. Bom, analisamos a CDA, voltamos aqui para o laudo. O laudo, o embargante, então, apresentou nos autos pagamentos que teriam sido feitos nos anos de 2012, 13 e 14, que englobam a demanda, então, em parcelas mensais quitadas em reclamatórias trabalhistas de diferentes formas. Olha aqui, ó. Essas são as formas que a gente encontrou, então, que foram feitas o pagamento em reclamatórias trabalhistas. Diretamente ao reclamante, acordo via depósito na conta do procurador, CETIP e depósito judicial. E tudo conforme a documentação do evento 58 lá do processo eletrônico. Aqui a gente aponta, é bom a gente sempre apontar de onde a gente está tirando a nossa informação. Destacamos outros sim que vislumbramos a partir dos documentos juntados pelo embargante que existem alegadamente valores pagos a maior e a menor, conforme pelo anexo. Aqui a gente está detalhando essa diferença que as partes então trouxeram. Esse procedimento traz dificuldade para o laudo pericial, então o confronto desses documentos e das alegações das partes é bastante dificultoso. E aqui a gente faz um resumo e um detalhamento. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente não se estender muito na aula. Aqui a gente traz algumas constatações com relação aos valores encontrados. E o que a gente faz na planilha que eu vou trazer agora para vocês? Eu resolvi separar 4 tipos de pagamentos que eu encontrei e descrever, formar essa planilha, ver qual o valor que é apontado como pago pela parte e qual o valor eu efetivamente encontro nos documentos e fazer essa comparação. Fazer, então, e, é claro, considerar o meu valor como válido para fazer o confronto com o que está sendo alegado pelo FGTS. Fato é que, considerando os mais de 140 funcionários e alternativas diferentes de pagamento, esses pagamentos eram desdobrados via de regra mensalmente, com convicção de que para fins de confronto dos valores executados seria necessário um gigantesco volume de cálculos. A gente fez aqui um cálculo de forma mais compacta, mas sempre baseado nos documentos que existem nos autos. Tendo, sem dúvidas, o FGTS e a Caixa Econômica Federal sistemas informatizados capazes de informar e efetuar, junto aos seus departamentos competentes, o confronto caso a caso desses pagamentos. Aqui a gente está passando um pouco a bola para a Caixa Econômica Federal e para o FGTS trazerem também nos autos, no seu parecer, cálculos mais aprofundados, caso eles não concordem com o que a gente está apresentando aqui. Então a gente está abrindo essa possibilidade para o FGTS se manifestar nesse sentido. Eu trouxe aqui, logo na sequência do laudo, a gente traz a resposta aos quesitos. Porém, aqui eu parei e passei para a elaboração da planilha para elaborar lá no final as conclusões. Então vamos analisar a planilha primeiro e deixar os quesitos mais para o final, tá certo? Na planilha eu procedi da seguinte forma: eu criei 4 abas, no caso 5 com o total, mas 4 abas dos diferentes tipos relativos aos 140 funcionários. Eu classifiquei eles dessa forma, de acordo com os documentos que foram apresentados, com as planilhas que foram juntadas também pela LAD International Trading, e formei então a minha para fazer a comparação com aquilo que está sendo alegado. Você já vê ali aquela coluna em amarelo, é a minha coluna de conferência, onde eu fiz a minha análise e vi se os valores que eles estão afirmando são iguais. Aqui eu deixei o nome das partes bem clarinho para não aparecer, para não causar nenhum conflito, mas eu destaquei um aqui, a Jubiara, para que a gente vá analisar o documento que eu busquei a informação e fiz a comparação para ver se a alegação está correta. A Jubiara, trazendo o documento dela, nós temos aqui, no caso da Jubiara, nós temos aqui o nome dela, Jubiara, reclamatório trabalhista, que nós vemos o pagamento aqui ao final de 217,80. Vamos conferir se esse é o valor que a parte apresentou e fazer a nossa conferência e ver o que está valendo. Jubiara, 217,80. E a parte apresentou um valor de 274,44. Eu procurei, eu vasculhei, eu não encontrei esse valor. Eu encontrei 217,80 e é esse o valor que eu juntei ali. Existem casos aqui que eu encontrei o mesmo valor. Você vê aqui o caso do Hildo. Ele teve o mesmo valor de 1.025.
Eu fiz então esse confronto do valor, apresentei o número de cada um dos processos para que ficasse bem justificado. Eu também ocultei aqui para não causar nenhum problema de confidencialidade. E ao final eu totalizei. Ó. Temos também aqui, ó, eu separei para vocês, tinha esquecido, Sandra Regina e Sandro Luiz. Vamos dar uma olhada nos casos da Sandra Regina e do Sandro Luiz. No caso da Sandra Regina, a gente tem aqui o total de 6.894,67. No caso do Sandro Luiz, ó, a gente vê o nome dele aqui, 479,59. E o que nós temos apresentado na planilha da parte aqui? Ó, vamos dar uma olhada. A gente tem 6.894 que bateu, você vê aqui que o valor está certinho. E no caso do Sandro, que era 479,59, eles apresentaram 611. Eu vou apresentar e vou manter o meu valor. Então, mais um que houve diferença. E com isso, ó, eu encontrei um total de 100 mil, que foi feito pagamento dessa forma, por processo judicial, acordo ou rescisão, e 110 mil alegado pela parte. Há uma diminuição do valor aqui. Agora, vamos então para ver a parte do mês a mês. Ó. Também há uma descrição mês a mês, daqueles que foram feitos um parcelamento pago mês a mês, e os valores foram feitos aqui, o abatimento mensal, e a gente foi conferindo um a um. Essa é uma documentação muito extensa, ó, mas é os anos de 12, 13 e 14, a gente elaborou essa planilha com mais, novamente, uma certa quantidade de empregados, juntando as 4 vai dar os 140 funcionários, encontrando então, ao final, o total líquido apresentado pela parte e o total revisado na conferência do perito aqui. Ó. Nós vamos ver que, inclusive, tem valores que não foram pagos. Encontramos um valor muito próximo, de 44.332,90, em confronto com o valor de 44.442,43. Essa foi a parte que demorou mais, pois tive que fazer análise mês a mês de cada um dos casos aqui, desses funcionários aqui. Agora, acordo, rescisão, também fiz essa outra planilha aqui, que são aqueles que eu encontrei que não houve discussão. Eu encontrei exatamente, você vê aqui que eu nem montei a parte do valor alegado. São acordos homologados que foram pagos, que não há nada em aberto. Eu encontrei o valor pago de R$ 36.363,10. Também apresentei mais essa. E também alguns dos funcionários que foram apresentados na demanda possuem a rescisão anteriores a 2012, abril de 2012, então não engloba o período. Então eu eliminei também esses funcionários. Então eu trouxe de uma maneira bem rápida para vocês, mas eu também vou disponibilizar a planilha. Podem acessar aqui o material que está disponível na descrição do vídeo e baixar a planilha para vocês entenderem um pouco melhor. Eu formatei daí no final um total, aqui a primeira aba, então de totais, onde eu totalizei, coloquei o que eu encontrei na planilha 1, o que eu encontrei na planilha 2 e o que eu encontrei na planilha 3, somando, encontrei então o valor de R$ 181.427,41. Aqui nós temos então o resultado final do nosso trabalho, a partir da análise dos documentos, das planilhas analisadas, da conferência com aquilo que foi trazido pela parte. É um trabalho minucioso, demorado, que eu estou aqui focando mais na montagem do laudo do que na análise dos documentos, pois esse é um trabalho contábil que a gente desenvolveu na nossa faculdade, no nosso curso, e que a gente tem que manter no nosso dia a dia. A contabilidade, ela está conosco. A gente está tentando trazer para vocês aqui a parte prática da perícia e como apresentar esse trabalho técnico contábil em uma demanda judicial, em uma perícia em que as partes trazem os seus quesitos. Só voltando antes de a gente seguir para as conclusões para os quesitos, apresentar aqui o caso da Rosemary, também na parte dos acordos que eu tinha separado aqui, que eu me passei. Nós encontramos o valor de R$ 1.547,55. Vou mostrar para vocês onde a gente se baseou para isso. Aqui está uma ata de audiência, ó, com o número do processo da Rosemary Cristina, e a gente vê aqui que foi apresentado um acordo que foi homologado, e nesse acordo consta o valor pago aqui a reclamante, ó, a recolhimento de FGTS, a gente vê aqui, ó, no prazo em atraso de 15 dias, no valor de R$ 1.547,55. Então esse valor bateu e a gente teve uma série de documentos que foram esses acordos firmados que a gente conseguiu comprovar e anexar também para ficar mais clara a nossa planilha.
Seguinte, pessoal, eu vou parar a aula por aqui. A aula está ficando muito longa, muito complexa. A gente tem muito material. Vocês viram que o volume de documentos que foram analisados é muito grande. E para a resposta dos quesitos, a gente precisa detalhar certos elementos na resposta, apresentar mais alguns documentos, que é melhor a gente deixar para a aula da quinta-feira que vem, às 8 horas. Sei que vocês já estão loucos para saber o final, de como a gente traz as conclusões, como a gente responde os quesitos a partir da planilha que a gente elaborou e do confronto dos dados das partes. Mas é melhor a gente fazer isso com calma, analisando um a um os quesitos. Então não perca a aula que vem, quinta-feira às 20 horas. Eu vou responder todos os quesitos das partes, trazer também a conclusão baseada nos nossos cálculos e nas respostas dos quesitos, confrontando a lei, confrontando demais documentos que foram apresentados pelas partes, para a gente fechar esse nosso lado com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado da aula até agora. Se vocês não assistiram a aula de formulação de quesitos, assistam, porque ela vai também subsidiar ainda mais essa nossa aula de laudo pericial parte 1 e a aula de laudo pericial conclusão que a gente vai ter na semana que vem. Então não percam as nossas aulas, que a gente vai continuar aqui trazendo todo o conteúdo de perícia contábil da área civil para vocês, mastigadinho, para que vocês possam crescer nessa área. Valeu!